Olá, galerinha do quinto ano. E a Tia Viviane está aqui hoje para mais um resumo da nossa aula online, certo? Para você que não pôde por algum motivo acompanhar, tá? Mas aguardo você na próxima. Olha só. Então, abra aí o livro na página 38 e vamos lá junto com a tia. Hoje falamos aí sobre regência verbal. Primeiro, o que é regência verbal, tia? O nome por si só diz um pouco, né? Aí que retrata algo aí com verbo, envolvendo verbo, é verdade. Ou seja, corresponde à relação, né, que se estabelece entre os verbos e os termos que se complementam ou, no caso, caracterizam ali diante de cada oração. Olha só. Então, aqui tem alguns exemplos. Vejam bem. Foi a Paris e subiu na Torre Eiffel para realizar uma velha fantasia. Jogar dali um aviãozinho de papel. Então, veja só, nesse trechinho aí, veja só, releia os seguintes trechos aí desse microconto e observe as palavras que estão aí em destaque. Foi a Paris. Veja só, quem foi, aí foi a algum lugar. Veja que o A está aí em destaque. Depois aí do verbo, veja, o verbo foi e veio aí a preposição a, né? Ou seja, dando o complemento aí na oração. Porque se eu falo foi Paris, fica correto? Não, né? Fica a frase aí, a oração sem sentido, pois faltou aí a preposição. Olha aí a próxima. Subiu na Torre Eiffel para realizar uma velha fantasia. Então, veja, vamos imaginar agora essas palavras aí, se elas fossem trocadas. Será que as frases manteriam o mesmo sentido? Vamos ver. Olha aí, foi na Paris. E aí? Fica sem sentido, né? Subiu para a Torre Eiffel com realizar uma velha fantasia. E aí? Também não, né? Fica totalmente sem sentido. Então, existe a preposição e a preposição adequada para cada aí verbo, ou seja, para cada verbo que contempla a oração. Então, olha aí, na sequência, quando trocamos as preposições, os sentidos podem ser alterados ou até mesmo deixar de existir. Isso acontece porque cada verbo que tem uma regência específica, isto é, para produzir seus significados, precisa vir acompanhado do complemento adequado, ou seja, fazendo assim a relação na oração, né? Tá ali ligando na oração. Então, ele precisa estar se adequando, né? Então, veja só. Existem três principais formas de regência. Regência aí A, ou seja, são os verbos que não precisam de complemento, pois apresentam sentido completo, né? Ele dá ali o sentido direto na oração, ou seja, também completo. O cachorro fugiu, olha aí um exemplo. Veja que o verbo aí, ele já dá o sentido completo diante do sujeito. O cachorro fugiu. Então não precisa de um outro complemento, ou seja, uma preposição ou um substantivo para dar aí o complemento nessa oração, né? Ela por si só aí já está totalmente aí com o sentido, né? Assim como o outro exemplo aí, as crianças correram, a planta morreu. Então, nessas orações aí, só foram preciso aí o sujeito, só foi necessário o sujeito, mais aí o verbo. Ou seja, não precisou de nenhuma regência, como uma preposição, né, como um substantivo, um adjetivo, viu somente o sujeito, né? Agora vejam só, nesse outro exemplo aí, na situação B, são os verbos que precisam de complemento com uma preposição. Vejam só. Viajei para Paris.
Ou seja, quem viaja, viaja para algum lugar. Então, precisou aí o uso da preposição. Veja só, o verbo viajei, né? Mais a preposição e mais o complemento, né? Que mostra aí o substantivo próprio, Paris, né? Então, se fez necessário, junto com o verbo, ou seja, a regência aí da preposição mais o substantivo. Aí nesse outro exemplo, veja só, você brigou com sua irmã? Então, quem briga, briga com alguém. Então, também precisou aí da preposição, mas o complemento aí do substantivo, né? Substantivo e também aí do pronome. Então, se fez necessário do complemento. E o principal aí, que no caso seria a preposição, que sem ela fica sem sentido. E existe também aí a situação ser. Olha aí, são os verbos que precisam de complemento, porém sem preposição. Pode vir um artigo, pode vir só o artigo com substantivo ou com adjetivo, enfim, nesses casos, aí no caso não precisa do uso do complemento da preposição. Então, olha só, compramos frutas. Então, quem compra, compra alguma coisa. Compra o quê, né? Então, aí no caso, frutas, complemento aí no caso foi o substantivo, né? Frutas. Então, nesse caso, não se fez necessário o uso da preposição, somente aí o substantivo, né? Dando aí, sendo a regência do verbo compramos, né? Então, olha aí outro exemplo. Bebi água. Quem bebe, bebe alguma coisa, né? Então, água foi aí o complemento, também aí como substantivo. Então, veja só. É preciso dar atenção especial à regência de alguns verbos. Ao primeiro aí, namorar. Pode ser usado sem preposição ou com a preposição com. Veja que vem específica aí dizendo que é a preposição com, né? Meu irmão está namorando sua colega de trabalho. Minha tia está namorando com o vizinho há 5 meses. Então, nessa primeira oração aí, minha irmã está namorando sua colega de trabalho, poderia também ser substituído com a preposição com. Meu irmão está namorando com sua colega de trabalho. Então, nesse caso aí, com esse verbo, pode ser utilizada a preposição com. Também aí no verbo assistir, pode ser ter dois significados diferentes. Olha só, quando o verbo é usado no sentido de ver, ou seja, apreciar um filme, um espetáculo, um show, né? Então, é preciso usar a preposição a, né? Olha aí, vamos assistir ao filme no cinema, ou seja, o a aí mais o artigo o, né? Então, aí na situação B, quando o verbo significa, no caso, ajudar, o assistir ali está como ajudar, dar uma assistência, né? Ser assistente de alguém. Então, aí nesse caso, deve ser usado sem preposição, ou seja, vou assistir meu pai no concerto de nosso carro. Então, ele está ali como uma ajuda, né? Um assistente. Então, aí nesse caso não precisa do uso da preposição. E também aí no verbo agradar. Se o verbo é usado no sentido de fazer carinho, não precisa de preposição. Olha aí, adoro agradar o gato. Nesse caso aí utilizou o artigo, né? Já no caso aí, se o verbo significa ser agradável, deve ser usado com preposição. Seu discurso agradou ao público. Então, veja que eu uso aí da preposição a, né? Então, aí, respondemos aí a atividade, né, aprimorando aí sobre regência verbal. Então, vamos lá, se você ainda não fez, coloca a pausa e vamos daí na sequência corrigir. Vamos lá? Então, vamos à correção.
Leia os microcontos a seguir, complete-os com as preposições adequadas. Então, aí na letra A, as formigas, aí em longa fila indiana, indo aí de um quintal ao outro, eram a única coisa que unia aqueles dois vizinhos. Então, vai estar entrando aí a primeira opção, em e de, certo? Aí na letra B, as roupas penduradas no varal ganharam vida durante o vendaval. Pularam para o vizinho, depois, extenuadas da aventura, descansaram caídas no quintal. Então, vai estar entrando aí a opção 2, no e para. Terceira questão, marque com um X os verbos a seguir que não precisa de complemento, já que apresentam sentido completo, né? Então, são eles: respirar, nascer, viver e dormir, né? Que dá ali o sentido completo na oração, sem precisar de complemento. Exemplo: Carla dormiu, né? Ou seja, dá sentido aí completo, né? Usando aí o verbo dormir. Terceira questão, crie frases complementando adequadamente os verbos a seguir. Coloquei aqui alguns exemplos onde foram citados vários em nossa aula online, né? Eu gosto de sorvete. Veja que precisou aí do uso da preposição. Quem gosta, gosta de alguma coisa, né? Eu gosto de chocolate, eu gosto de lasanha. Enfim, se fez necessário aí o uso da preposição, né? Letra B, vendemos. Vendemos picolé na praia. Então, veja que aí nessa regência não precisou do uso da preposição, né? Letra C. Quando conheci você, fiquei emocionada. Também não se fez necessário o uso da preposição. Letra D. Sempre que ele limpa o carro, você suja. Então, também não precisou, né? Letra E. Minha família vai viajar para Portugal. Ou seja, quem viaja, viaja para algum lugar, né? Então, aí se fez necessário o uso da preposição. Estava pensando em você, ou seja, se fez necessário aí o uso da preposição, né? Aí na quarta questão é justamente isso que quer saber. Os verbos que foram utilizados aqui na questão anterior, nessa terceira questão, que se fez necessário do complemento aí da preposição, que foram eles, né? O verbo gosto, com o uso da preposição de, o verbo viajar, que poderia utilizar aí o de, com ou para, e o verbo aí pensar, que aí no caso está como pensando, tem que utilizar aí a preposição em ou sobre, né? Quem pensa, pensa em alguma coisa ou sobre alguma coisa, né? Então, aí foram os três verbos que se fez necessário o uso da preposição. Certo, gente? Foi isso que foi aplicado em nossa aula online. Aí a tia passou para casa, ficha de atividades, páginas 25 e 26, certo? Também foi para estar aí aprimorando aí sobre os nossos conteúdos, certo? E é isso, meus amores. A nossa aula de hoje fica por aqui. Um grande beijo para vocês.